Questão do Colégio Militar de Belo Horizonte para ingresso no ano de 2026, na prova de seleção, avaliando aí os conectivos, o que tem a ver com o estudo do período composto. Então, perguntaram, releia o trecho do texto 4, um dos textos da prova, transcrito a seguir, para responder a questão de número 34. O fragmento era: ela é como a matemática, que não deixa nada de graça. Em qual alternativa a seguir, a palavra destacada como é empregada no mesmo sentido desse trecho? Você vai pausar sua tela, analisar cada uma das opções, escolher uma delas, em seguida apertar o play e ouvir a explicação. Boa sorte. Quando a gente fala de conectivos, esse é o conectivo como. Ele é o que a gramática convencional chama de conjunção e que a gente vê aí também com o nome de elemento coesivo, porque ele vai costurar as orações. Ele vai unir uma oração com a outra, estabelecendo entre as duas uma relação semântica, uma relação de sentido. Então, ela é como a matéria que não deixa nada de graça. Se você observar bem, está sendo feita uma comparação aí. Estou comparando ela com a matemática, dizendo que ambas, tanto uma quanto a outra, não deixam nada de graça. E aí, você, quando olha ela é como a matemática, você vê que o segundo verbo, que deveria vir após o conectivo como, na oração após o conectivo como, está implícito. Ela é como a matemática é. Então, o como sendo conectivo, antes dele a gente divide a oração. Então, a primeira oração, ela é. Segunda oração, como a matemática é também. Então, por que se omitiu? Porque seria igual. Não tem sentido para uma boa coesão textual você repetir o conectivo. Então, se o verbo aparecesse, ele deveria ser explícito, mas ser igual ao primeiro. Essa é a marca do como comparativo. Quando eu tenho um como comparativo, na maioria das vezes, o segundo verbo é implícito ou ele aparece igual ao primeiro, mesmo que esteja em outro tempo verbal. De qualquer maneira, eu estou dizendo que ela é tal qual a matemática. É bom também você ter um substituto para você saber, ok? Dizendo isso, eu estou tirando a letra D de dado. Como você já sabe, a reunião da próxima segunda-feira foi cancelada. Primeiro, a primeira oração tem o verbo saber. A segunda tem a expressão verbal foi cancelada. Então, se eu tenho verbos diferentes, isso não é comparação. Até porque eu não vou dizer tal qual você já sabe. Aqui eu tenho a oração, como você já sabe, a reunião da próxima segunda-feira foi cancelada. Esse conectivo como estabelece uma relação de conformidade. E isso aí significa você dizer o seguinte, que quando houver uma conformidade, o segundo verbo, eu tenho na primeira oração o saber, o segundo verbo está explícito, foi cancelada. Na comparação estava implícito. Então, como você já sabe, a reunião da próxima semana foi cancelada. Verbo saber e locução foi cancelada. E também eu diria que, sendo verbos diferentes, não estão estabelecendo uma comparação de igualdade, eu não estou comparando você à reunião. Esse como significa conforme você já sabe, segundo você já sabe, até se você for mais consoante você já sabe. Consoante não é só aquilo que não é vogal. Consoante é um conectivo também de conformidade. Isso quer dizer que a resposta é a letra A. Por quê? Este ensinamento funciona como se fosse uma bússola. Eu estou comparando o ensinamento ou o funcionamento desse ensinamento que ocorre tal qual o funcionamento de uma bússola. Então, essa é a resposta. Eu quero só dizer para você, né, que quando a gente tem, né, essa relação de comparação, né, funciona como se fosse uma bússola, eu estou, como eu disse, equiparando esse funcionamento de algo, algo funciona da mesma forma
que uma bússola funciona. Mas isso não é a bússola. O equipamento, o que funciona não é a bússola. Ele funciona como se fosse. Eu estou equiparando isso aí, né? Então, esse como é um elemento comparativo que eu diria, ele funciona tal qual uma bússola funcionaria. O funcionaria está implícito aí, ok? Bom, a letra B de bola, a esse mundo dominar e como haveria de ser. Toda vez que você tiver um como, uma frase interrogativa, ele não é uma conjunção, ele não está ligado à oração anterior. A conjunção é o e. Como haveria de ser? Quer dizer, de que forma aconteceria? De que modo aconteceria? Essa palavra interrogativa aí, ele é um advérbio interrogativo. Exprime modo e não comparação. Na letra C, o como eu queria era um Nintendo como gratificação. Quer dizer, a título de gratificação. O meu Nintendo seria a minha gratificação. Eu não estou comparando o Nintendo com a gratificação. Eu estou dizendo que ele é uma gratificação. Então, a título de. E na letra E, eu sei que você irá à minha festa. E como isso vai ser bom? Você está vendo uma exclamação aí. Esse como ele tem um papel de intensificar, né? O conectivo é o e. Quanto isso vai ser bom? É um elemento intensificador. Então aí trabalhou-se mais com a questão semântica. Mas a questão dos conectivos que envolve o período composto são sempre presentes, essas questões, nas provas aí do Colégio Militar. Letra A é a resposta e você continua estudando porque você vai se preparando e vai relembrando a matéria constantemente. Grande abraço.